Olá, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe mais uma vez você. Você está na célula online, célula Talmidim, e eu estou passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra, coração de Deus para o seu coração. Eu quero ler, está escrito aqui em Mateus, capítulo 16, a partir do verso, nós vamos ler a partir do verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Irmãos, esse texto é interessante porque fala a respeito da igreja, mas eu não quero falar sobre igreja agora. Eu quero falar sobre identidade. Uma das coisas que Jesus veio resgatar em nós é a verdadeira identidade. Lembra que lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, Deus diz para eles assim: olha, vamos criar o homem, né? Deus, ele antes de criar o homem, né, Adão e Eva, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que interessante, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para nos assemelhar com Deus. Só que o pecado, ele distorceu essa imagem, distorceu, né, quem realmente nós somos. Então nós perdemos a identidade. A identidade é uma das coisas que o pecado roubou do ser humano. E quando Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Ele vem para resgatar aquilo que foi perdido em Adão. E uma das coisas que foi perdida é exatamente a identidade. Quem nós somos, né? Com quem parecemos, quem realmente nós somos. Essa é a pergunta, né, da humanidade, né? Quem somos nós? E Jesus, nesse texto, eu acho interessante, parece que não está falando de identidade, mas está, porque Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, quem eles estão dizendo aí que eu sou? Qual é a minha identidade para os homens? E aí os discípulos dão um relatório, falando: olha, uns estão falando que o Senhor é João Batista, alguns estão falando que o Senhor é Jeremias, alguns estão falando que o Senhor é alguns dos profetas. Aí Jesus fala assim: tá bom, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro se levanta. Pedro, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Meu irmão, quando Pedro, ele se levanta e faz essa revelação de quem Jesus era para ele, ou seja, Jesus era aquele prometido que havia de vir para redimir, para trazer redenção para toda a humanidade. Na mesma hora, quando essa revelação ela é feita, e próprio Jesus disse que essa revelação não veio de carne, ou seja, não veio do homem, mas veio do Espírito de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte: quando Pedro, ele revela quem Jesus é, quando Pedro reconhece a identidade de Jesus, Jesus, ele também, ele mostra quem Pedro era. Ele revela a Pedro quem ele era e qual era o propósito dele. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala: então eu te digo, Pedro, tu és Pedro, né? Até então ele se chamava Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. E ele diz: agora você não vai chamar mais Simão Barjonas, você vai se chamar Pedro, o que significa fragmento de pedra. E ele diz: sobre essa pedra, se referindo a Jesus se referindo a ele, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu quero dizer para você que Pedro, ele recebeu uma nova identidade quando ele reconheceu a identidade de Jesus, quando ele reconheceu quem Jesus é de verdade. E eu te pergunto nessa hora: quem Jesus é para você? Jesus é para você quem? Jesus ele é um socorrista, né? Alguém que você grita na hora de socorro? Jesus, ele é um gênio da lâmpada que você recorre na hora que você precisa realizar algum desejo, algum sonho? Ou Jesus, ele é realmente para você o Filho do Deus Altíssimo, o Messias, aquele que veio redimir a humanidade? O problema das pessoas hoje é exatamente isso.
Por que elas não sabem quem são? Porque elas não sabem quem Jesus é. Jesus para elas é apenas alguém a quem recorrer uma religião, não, queridos. Jesus, ele é Deus. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, aquele que foi prometido para vir, né, para redimir a humanidade, para trazer, para comprar novamente a humanidade, trazer salvação ao homem, trazer salvação ao mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E enquanto você não reconhecer a identidade dele, não saber realmente quem ele é e viver por essa identidade, você não vai saber quem você é. A sua identidade só é trocada quando você conhece realmente quem Jesus é, você revela quem Jesus é. Lembre-se disso. Se você se conectar com Cristo, se você reconhecer ele como seu Senhor e como seu Salvador, então ele vai vir e mudar a sua identidade, ele vai trocar, na verdade ele não vai mudar a sua identidade, ele vai restaurar a sua identidade, quem você de fato é, e não aquilo que as pessoas dizem que você é, não aquilo que o mundo rotula você, não aquilo que as pessoas declaram a seu respeito, mas aquilo que a palavra de Deus diz quem você é. Que Deus te abençoe, medite nisso. Eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de meditar na Tua Palavra. Eu oro para que cada pessoa que ouviu essa palavra tenha a identidade transformada, tenha, ó Deus, uma vida transformada pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, boa noite. Não esqueça, né, se fez sentido para você essa palavra, se você quiser, compartilhe ela, curta, né, e se você quiser, assine aí o meu canal, sempre puder estar deixando alguma palavra aqui para a célula, e em breve a nossa célula vai voltar a ser presencial, mas eu ainda quero deixar algumas palavras, uma palavra em vídeo, né, para os irmãos irem meditando. Grande abraço, Deus abençoe.